Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã. Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, verdade, gigante. Né? E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança do Vasco, só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa.